A máquina do Estado, né, ela funciona com base num conjunto bem complexo de regras. É tipo um sistema operacional mesmo. E hoje a gente vai analisar dois resultados muito, mas muito diferentes que saíram desse mesmo sistema. De um lado, um processo judicial que, some. Do outro, um mercado de milhões que aparece. Bom, esse aqui é o nosso roteiro para a gente conseguir desvendar esse sistema. A gente começa com um drama nos tribunais, depois segue o rastro de uma grana alta, dinheiro público mesmo, e no final a gente conecta os pontos para entender as regras, digamos, ocultas desse jogo. Então vamos lá. Para começar, um aparente mistério jurídico. Uma história que tinha tudo para ser um baita caso de corrupção, mas que, do nada, tomou um rumo que ninguém esperava. Essa é a pergunta que não quer calar. Como pode um caso importante envolvendo o político Alexandre Baldi, um caso que parecia que ia durar anos, acabar assim, de forma abrupta? Mas veja bem, a resposta não tem a ver com inocência ou culpa, o buraco é mais embaixo. E aqui está o fato. O caso não terminou com um julgamento. Ele foi trancado, ou seja, finalizado, por uma ordem do STF. A decisão veio de cima e encerrou a história antes mesmo que a Justiça Eleitoral pudesse se aprofundar nela. E por que acabou assim? A razão não está exatamente nas acusações, mas em como as provas foram obtidas. É aqui que o tal sistema operacional do Estado mostra uma de suas regras mais rígidas. O procedimento é tudo. Para a gente entender o que rolou, precisamos conhecer esse conceito, jurisdição incompetente. Parece complicado, mas é simples. Significa que o juiz ou o tribunal que começou a investigação não era o certo para aquele tipo de caso. E no direito, se começa no lugar errado, bom, todo o caminho percorrido deixa de valer. E essa linha do tempo mostra perfeitamente a reação em cadeia. A investigação começou, juntaram um monte de provas, mas aí o STF veio e disse, opa, esse tribunal aí do Rio não tinha poder para isso. Com essa decisão, todas as provas, mensagens, dados, tudo viraram pó, foram consideradas nulas. E sem provas, não existe caso. Simples assim. Essa analogia da casa é perfeita. Não adianta nada as paredes serem fortes ou o teto ser bonito. Se a base, a fundação, está com problema, a casa inteira tem que vir abaixo. No direito isso tem até nome, frutos da árvore envenenada. Se a árvore é ruim, o fruto também é. Ok, agora vamos virar a chave. Deixamos os tribunais de lado e vamos olhar para o mesmo sistema operacional do Estado, mas em outra função importantíssima. A de ser o maior comprador do país. O governo compra de tudo, de software a cafezinho. Dá uma olhada nesse número, 100 milhões e 400 mil reais. E isso é a soma de só 2 licitações recentes do Proderj, que é o Centro de Tecnologia do Estado do Rio. É só uma pequena amostra da escala gigantesca dos gastos do governo. E aqui, a gente vê para onde vai esse dinheiro. Não é algo abstrato. São investimentos bem concretos em tecnologia, servidores mais potentes, sistemas de e-mail mais seguros, tudo isso para manter a máquina pública funcionando no dia a dia. Se a gente olhar para além de um único contrato, o que encontramos é um mercado imenso e muitas vezes ignorado, o das licitações públicas. É aqui que o governo e as empresas se encontram para fazer negócio. Essa frase de um especialista resume bem a ideia. Muita gente acha que é só burocracia, que é um negócio fechado, mas na verdade é um dos maiores motores da nossa economia, movimentando bilhões e bilhões todos os anos. E tem aquele mito, né, de que só empresa gigante consegue vender para o governo. Mas a realidade hoje é outra. Com a digitalização, os pregões eletrônicos, uma pequena empresa de qualquer lugar do Brasil pode competir de igual para igual para fornecer um produto lá na outra ponta do país. E o governo compra de absolutamente tudo. O gráfico mostra essa diversidade. Desde tecnologia, como a gente viu, até comida para merenda escolar, remédios para hospitais, obras, a lista é infinita, de verdade. Certo. Agora, chegou a hora de conectar os pontos. O que um caso arquivado na justiça tem a ver com um contrato milionário? A resposta está nas regras que comandam esses dois mundos. E aqui o quadro resume tudo, é o ponto crucial. No tribunal, o processo dependia de provas válidas. Um erro no começo, no procedimento, invalidou as provas e fim de caso. No mercado público, para ganhar um contrato, a proposta tem que seguir as regras do edital à risca. Um erro no processo, a empresa está fora, perde o contrato.
Em ambos os cenários, o resultado é definido pelo cumprimento rigoroso do processo. Essas regras existem para garantir o devido processo legal e a isonomia, que nada mais é que imparcialidade e tratamento igual para todo mundo. E essa é a grande lição da nossa análise de hoje. Na engrenagem complexa do Estado, dominar as regras, entender o passo a passo, isso é ter o poder. Seja para buscar justiça ou para fechar um grande negócio, o segredo está em dominar o processo. E a gente termina com essa reflexão. Vimos um caso onde seguir a regra à risca levou ao arquivamento de um processo e ao mercado onde seguir as regras é o único jeito de participar. Isso nos deixa pensando, qual o equilíbrio certo entre a rigidez dos procedimentos e os objetivos finais que a gente busca como sociedade? Fica aí a questão.